Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence, o melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bom dia, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, agora no ar com você na TV Sim SBT. Hoje no nosso programa nós vamos conhecer mais sobre os desafios para o desenvolvimento do Espírito Santo através de um olhar para a economia e tudo que, claro, gira em torno dela. Esse olhar estadual e através dos olhares também e das palavras do nosso convidado, um gestor público experiente, inclusive, que vai compartilhar com a gente também uma visão da sua trajetória até aqui. Nosso convidado, então, nesse nosso Em Destaque, é Sérgio Vidigal, secretário estadual de Desenvolvimento do nosso Espírito Santo, a quem a gente agradece a presença aqui no nosso Em Destaque. Muito bem-vindo, secretário. Obrigado por ter vindo. Bom dia, Fábio. Bom dia também. Acho que a gente pode começar a falar, desse ponto, em que o senhor agora lidera a Secretaria de Desenvolvimento, porque o Espírito Santo tem apresentado ótimos índices, econômicos e também sociais, porque uma coisa sempre está muito associada à outra. Acho que se você pudesse fazer esse panorama, desse começo de 2025, então, secretário, seria muito eficiente para a gente entender também depois os caminhos daqui para frente. Pois então, Fábio, o governo que eu acabei de iniciar a participação agora é o governo que iniciou em 2019, Então, é um governo que já vem colhendo muitos resultados. E, lógico, um trabalho muito eficiente por parte do governador Renato Casagrande, que trabalhou muito com planejamento e com estratégias no seu governo. E, lógico, que a economia do Espírito Santo ela é realmente um case de sucesso, porque um estado pequeno como o nosso, com uma população pequena como nós temos também, baseado no país, nós chegamos hoje a estar entre os 10 primeiros que compõem o PIB brasileiro. Então, isso é uma posição extremamente importante e o Estado consegue atrair uma série de investimentos. Hoje, por exemplo, para você ter uma ideia, alguns setores do Espírito Santo, o Espírito Santo virou vanguarda, o setor de logística, centro atacadista, tudo isso porque o governo criou alguns mecanismos de incentivos importantes. Hoje eu estava olhando lá de manhã, o ano de 2024, os incentivos que o Estado ofereceu ao setor produtivo passa de 8 bilhões de reais. Então isso permitiu que o Estado começasse a receber mais investimento e, lógico, o governo também preparou o Espírito Santo para isso, investiu em infraestrutura, nós temos aqui uma atividade portuária muito potente, muito importante e ainda estamos ampliando esse espaço portuário, temos aqui rodovias estratégicas, temos também aeroportos, Então, assim, o Espírito Santo se preparou e a coisa mais importante, o governador conseguiu fazer que o Estado reduzisse o seu custeio e aumentasse sua capacidade de investimento. E sem contar com outros índices importantes. Temos índices importantes na redução da violência, isso é extremamente importante para o Espírito Santo. O nosso índice do IDEB, do ensino médio, nós somos hoje o primeiro do país. Então, assim, são números importantes, resultados importantes, que tudo isso permite que o Espírito Santo realmente aumente a sua ambiência para novos investimentos. E sem contar com a segurança jurídica. Porque é muito bom você investir no local que você tem segurança disso, que você não muda a legislação do dia para a noite. E o Estado tem demonstrado isso. A prova disso é que o Espírito Santo, mesmo antes da área da Sudene, a gente já tinha uma atividade econômica muito forte, e com a área da Sudene isso ampliou ainda muito mais. O Estado agora, recentemente, há mais ou menos um ano, quando privatizou a S-Gás, foi extremamente importante, porque além de, no período de um ano, já ampliar a oferta, dobrar basicamente a oferta, já tem um plano de investimento até 2030, onde a empresa vai investir mais de 5 bilhões de reais, que vai ampliar mais de 500 quilômetros de rede de distribuição. E lembrando que nos próximos dias a gente vai estar já disponibilizando o biometano também, que é extremamente importante. O governador, baseado em tudo isso, ele aproveitou o recurso do Fundo Soberano. É bom lembrar que o Fundo Soberano do Espírito Santo é o terceiro melhor do mundo. Foi já elencado assim, O primeiro é a Noruega, o segundo é Singapura, terceiro do Espírito Santo. E ele aportou mais de 2 bilhões de reais nesse fundo,
evidentemente preocupado exatamente com as gerações futuras, né? Porque o combustível fóssil é uma coisa finita, né? E sem contar os impactos que ele também traz sobre a questão ambiental. Ele aportou agora 500 milhões de reais e vai ser o pioneiro em ofertar uma nova oferta para financiamento para quem quer investir em descarbonização, né? Ou reduzir a produção de carbono ou ampliar a captura de carbono. Então, isso vai permitir que o Estado trabalhe, além de tudo aquilo que ele está oferecendo, muito também na inovação, preocupado com a questão ambiental. Então, é um governo que é um legado que Renato consegue construir do Espírito Santo, um legado importante, que a gente não pode jogar na lata do lixo. Não estou dizendo que o Espírito Santo não era um Estado viável, porque ele era um Estado viável, né? Lógico que toda essa mudança começou em 2003, né? Isso foi extremamente importante, que tem que também dar mérito a todos aqueles que participaram, mas o governo hoje chegou no patamar que é um patamar excepcional. O governo do Estado, hoje com custeio e amortização de dívidas, ele gasta 78% da receita. Ele tem mais de 20% para investimento. É o primeiro estado do Brasil em percentual de investimento. Só para você ter uma ideia, São Paulo, 97,5% é custeio. Só tem 2,5% para investimento, né? Lógico que São Paulo, você tem muito mais investimentos. É o volume, né? Mas a proporção... São Paulo é um país. E tem muito investimento em São Paulo que o setor privado topa fazer, né? A privatização de rodovias, né? Aqui não dá para privatizar as rodovias estaduais, porque acaba inviabilizando todo o processo de desenvolvimento econômico do Estado. Então, eu creio que o que o Renato está deixando, o Renato Casagrande está deixando de legado para o Estado, é uma coisa que é inimaginável que a gente pudesse chegar a esse patamar esse dia. Agora, lembrando que nós temos desafios. Sim. Né? Primeiro, esse próprio movimento do presidente Trump já é uma certa preocupação, né? Porque a nossa economia é muito internacionalizada. Né? E, assim, algumas atividades muito fortes, né? A exportação de aço, né? Exato. Nós somos o maior exportador de aço do Brasil por causa da ArcelorMittal, né? Então, a gente tem uma preocupação. E a outra preocupação é a reforma tributária. Essa é uma preocupação muito grande, porque a reforma tributária, você vai pagar o imposto no destino e não mais na origem. Como nós estamos num estado com a população pequena, um estado com menos consumidores, fatalmente nós seremos impactados. Tem uma previsão, por exemplo, do impacto de aproximadamente, com a implantação da reforma tributária, da forma que ela está, lógico que espera-se fazer ainda algumas leis complementares, que o Espírito Santo perca, em média, 5 bilhões de reais de receita, né? Bastante. E o governador, preocupado com isso, já começou também a criar alguns antídotos, né? A própria ampliação de investimento em infraestrutura no Estado, né? Agora teremos em breve funcionando o Porto de Metame, lá em Aracruz. O Porto Central já é uma realidade, né? Já começou toda a sua construção. E o Estado também, o governador agora chama o sindicato dos exportadores SIDIEX e todo o setor produtivo e começa agora a construir um conselho novo, né, que é chamado o Recomex. O que significa isso? Para criar algum mecanismo para que, acabando os incentivos fiscais, a gente possa apresentar incentivos financeiros que a legislação não proíbe, né? Para que a gente possa, primeiro, manter as empresas que estão instaladas aqui. Exato. E segundo, lógico, nesse período, tentar ampliar o número de empresas para o Espírito Santo, até porque com o Porto de Metame e com o Porto Central, nós teremos o maior complexo portuário do Brasil. E nós estamos exatamente no meio do Brasil, né? Então, assim, temos desafios, mas também temos muitas oportunidades pela frente. Com certeza. Aqui, para você que está nos acompanhando, né, o secretário Sérgio Vidigal já trouxe, então, acho que praticamente um raio-x de tudo que a gente, então, construiu até aqui. Então, os próximos desafios também para o Espírito Santo. E até se a gente observar mais minuciosamente, até, secretário, os desafios até nem são tão internos, né? Mas a gente tem que se preparar para enfrentá-los. Como, por exemplo, né, questões tarifárias internacionais,
via, né, o presidente Donald Trump, e outras que vêm de uma legislação nacional, que é a reforma tributária. Então, assim, acho que estamos muito mais preparados até para enfrentar desafios dessa monta, é isso? Exatamente. E aí é uma preocupação que se tem, né? Porque é preciso que tenhamos uma continuidade de governo com esse compromisso de manter todas as conquistas que foram feitas e estar preparado para os novos desafios, né? Lógico que iremos depender também da eleição presidencial, né? Iremos depender da eleição proporcional de deputados, senadores, né? Será importante porque as leis complementares, elas podem ser benéficas, mas podem ser ainda muito mais maléficas para o Espírito Santo. Então, assim, o que é preciso agora é transformar o Estado num único Estado. Eu acho que um dos desafios dos nossos novos representantes, seja na Câmara Federal ou no Senado, é tentar incluir, antes da aplicação da reforma tributária, a inclusão de todo o Espírito Santo como área da SUDENE. Porque os incentivos tributários da SUDENE eles serão mantidos com a reforma tributária, né? Então, isso será um atrativo importante para o Espírito Santo em estar recebendo novas empresas e novos investimentos. Bem lembrado. Então, por isso que conversas assim tão transparentes e até contando com a participação, né, do secretário Sérgio Vidigal, trazendo com suas próprias palavras e leituras para o nosso programa, né, também acaba nos envolvendo ainda mais nessa discussão e entendendo essa importância. Claro que a conversa ainda não acabou, a gente só vai para o nosso intervalo, na sequência a gente continua com outras análises aqui na sua manhã da TV Sim SBT. Já já a gente volta. De volta, então, ao nosso programa em destaque nessa manhã, aqui na TV Sim SBT. A gente agradece a sua audiência e continuamos falando aqui sobre o desenvolvimento do Espírito Santo. Nosso convidado, Sérgio Vidigal, é o secretário de Desenvolvimento do Estado e fala conosco, né, sobre esse olhar a partir do comando da pasta, mas também, claro, traz com a gente aqui um compartilhamento da leitura da sua trajetória como gestor público. E aí, secretário, acho que a gente pode, nesse momento, até também explicar para os nossos ouvintes esse ponto da sua vida, né, de gestor público, que não é pouco não, né? O senhor já teve vivência legislativa, mas a sua última passagem pela Prefeitura da Serra, né, foi uma das mais marcantes, inclusive. Até porque teve uma questão pós-pandemia, enfim, vários pontos de destaque nessa trajetória. Mas em relação justamente a essa vivência, né, porque o seu nome está na história da Serra como transformador da cidade, que inclusive é a maior cidade do Espírito Santo em população, mas também cresceu em PIB, em riqueza, em urbanização, em várias frentes, né, educacional, enfim, o que a gente poderia também falar do social. E aí houve uma transformação, que o senhor podia, inclusive, né, colocar o seu nome na disputa para uma reeleição. Não o fez, né, mas conseguiu, inclusive, né, trazer aí para a Serra um sucessor. E agora está num outro ambiente, até novo também para a sua trajetória, né? Mas o que toda essa transformação traz de leitura para o senhor em 2025 também? Assim, olhando um pouquinho para trás, Fábio, né? Eu lembro que em 1981, nem sei se você já era nascido. Quase, né? Quase. Quase nascido. Eu fui para a Serra para ser médico, né? E jamais imaginaria que um dia eu ia entrar na vida pública, né? E no momento em que ir para a Serra era um desafio, porque os nossos colegas, os nossos profissionais de saúde, só se não tivesse uma outra opção, né? E eu fui por opção, aliás, por determinação da minha mãe, que ela falou, olha, Sérgio, eu quero um filho médico e um filho pastor, na época ela falou. Né? Pastor não é uma tarefa muito fácil, né? Apesar de muitos aí se dizem pastor, mas você, para poder ser um líder religioso, você tem que ser exemplo, né? Então, não é uma tarefa, e também é um envolvimento, comprometimento muito grande. Concordo, eu optei por ser médico, fui para a Serra trabalhar e jamais imaginaria que um dia eu poderia entrar na vida pública, porque minha família, não tem ninguém da minha família que já participou de eleição previamente. E fui para a cidade, né, uma cidade em desenvolvimento, é verdade, mas uma cidade que tinha muitos desafios, né? Eu lembro que eu fui vereador, fui deputado estadual, e fui prefeito da Serra, e lembro que meu primeiro mandato de prefeito em 96, para 96, tomei posse em 97, o município tinha 5 folhas atrasadas e mais o 13º.
a população ela fazia o trabalho inverso. Quando melhorava de vida, mudava da serra. Né? Sim. Então, era muito comum, olha, como a serra é mais parada, para morar, vem para cá, quando a gente melhora, a gente vai embora. Né? E a cidade, ela passou a fazer um papel inverso, ela passou a receber uma população que passou a morar na serra por opção. Né? É uma cidade que cresceu muito, nós temos hoje 572 mil habitantes. Em lembrar que em 70 o Brasil tinha 90 milhões de brasileiros, né? Tinha até uma música, né? Famosa. Né? Famosa. 70 milhões em ação. Né? E o Brasil hoje tem 210 milhões aproximadamente a sua população, quer dizer, dobrou mais um pouquinho, a Serra tem 17 mil habitantes em 1970. E a cidade tem que estar fazendo a transição de uma cidade rural para uma cidade urbana. Né? Nós éramos um grande plantador de abacaxi. E essa cidade, lógico, ela é uma cidade dinâmica, né? Passou por várias etapas, veio depois o polo industrial, a atividade industrial passou a ser a principal atividade da Serra. Hoje é uma atividade importante, mas já não é mais a principal. Né? A Serra hoje, o setor de comércio e serviço representa quase 70% de toda a composição do PIB da cidade. Legal. Então, foi um momento, para mim, um desafio. Eu acho que o que nos ajudou muito foi trabalhar com planejamento, né? Trabalhar um planejamento estratégico naquele momento. E a cidade hoje tem números muito interessantes. Né? Hoje a cidade, na composição do PIB do Espírito Santo, a gente representa mais de 20% da composição do PIB do Estado. Né? A Serra hoje ela tem uma atividade econômica extremamente forte e diversificada. Né? Ela conseguiu atrair um perfil de população que não morava na Serra, que é a classe média. Exato. Né? E se preparou, na verdade, com grandes obras de infraestruturas, vias largas, né? para um novo futuro. E eu creio que essa contribuição que eu dei, porque eu acho que nós damos contribuição, a gente não resolve todos os problemas. Né? Nesse período também, tivemos um outro prefeito que também saiu do mesmo grupo, né? E o projeto foi realmente sendo tocado o mesmo projeto. E agora, recentemente, eu tomei uma decisão, e a minha decisão foi porque eu achava que a cidade precisava, como a política precisa de fazer renovações, eu sou um defensor de renovação, mas precisa fazer uma renovação qualificada. E eu achei que era o momento, porque tinha uma gestão bem avaliada, né? Isso a gente poderia. E tínhamos um candidato que era a renovação qualificada. Entendo. E aproveitamos o momento para podermos apresentar à população. Lógico que a classe política achava que o projeto ia dar certo, né? Mas a gente da classe política tem que entender que hoje não somos nós que decidimos mais. Quem decide é a população. Né? E aí a população da Serra entendeu e topou tocar o projeto. Eu tenho certeza absoluta que o que o Everson vai oferecer à cidade, né, até pelas condições que ele assumiu, muito mais do que nós oferecemos ao longo desse tempo. E a cidade, além de manter as conquistas, ela vai usufruir, vai viver novos avanços e com uma pessoa mais jovem. Eu vi ontem a entrevista do Papa, né? E o nosso saudoso Papa, sim, né? Sim. Que faleceu perto da Páscoa. Faleceu, né? Ele dizia o seguinte, ele fala o seguinte, olha, naquele evento da juventude, olha, eu tenho a experiência, mas a juventude tem a ousadia, tem a vitalidade, né? Que é necessário. E a cidade precisava disso também. Eu tinha experiência, mas nós precisava de alguém com mais ousado, com mais vitalidade. A gente que é mais velho, a gente sempre avalia o que pode acontecer na frente. Então a gente trabalha com muita limitação. Entendo. Né? A turma mais jovem avança mais. Então, assim, eu creio que para a cidade foi uma grande opção que a Serra fez. Eu sou muito grato à Serra, né? Por ela ter me permitido esses mandatos, todos que eu tive, e também por ter permitido e entendido que o Everson era o melhor projeto para a cidade. E aí tem esse olhar, né, de gestor que eu falei, né, secretário, e do novo momento, do senhor olhando aí agora nesse ambiente estadual. Claro que no legislativo, né, quando o senhor estava também no ambiente, né, mais federal, isso não fugia tanto, mas uma coisa também está diretamente ligada a essas decisões do executivo. Qual característica, acho que vamos pelas principais, né? Que característica principal a sua experiência em prefeitura traz para uma secretaria hoje que o senhor lidera, que é desenvolvimento?
Eu acho que essa cadeia que eu estou liderando ela tem um simbolismo muito grande por aquilo que a Serra representa, né? A Serra representa eu diria, a locomotiva do desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. E aquilo que a Serra, né? Você falou uma coisa muito interessante, eu não sei se falamos no início, sobre que tem duas coisas que não podem desassociar: desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Né? E o desenvolvimento social, se ele não houver, se limita o desenvolvimento econômico lá na frente, que a ambiência diminui, né? Se você não tem uma população com a escolaridade melhor, mais qualificada, né? Você acaba limitando isso. E o desenvolvimento econômico, se não tiver ele, você não tem desenvolvimento social. Porque o que é o setor público? O setor público, na verdade, nosso papel é reduzir desigualdade social. E você reduz desigualdade social de que forma? Com o orçamento que você arrecada. Porque você dá condições àquele cidadão que não pode adquiri-las, né? Você dá saúde, dá educação, né? Dá uma infraestrutura de qualidade na região que ele vai viver, né? Então, assim, eu acho que essa experiência minha lá, esse simbolismo do crescimento da Serra, foi exatamente a razão que eu topei ser o secretário de Desenvolvimento. Né? Porque eu acho que não tem muito a ver comigo não, tá? Porque eu sou médico, eu sou muito mais humano, muito mais do toque. Humanas, né? Mas, assim, tem muito a ver com a experiência que eu tive, exitosa, na gestão do município da Serra. Claro. Tem um ponto, então, para a gente resgatar aqui, né, esse olhar, então, para o Estado, que surgiu muito, inclusive nas suas palavras, secretária, até para a gente ter essa noção de como que o Espírito Santo pode ser beneficiado de um termo que está aparecendo demais, e a sua secretaria é diretamente envolvida nisso, né, que é hub logístico. Né? O senhor citou Porto, citou, né, diferentes portos, né, Presidente Kennedy, Aracruz, tem a área da Sudene, né, muito ali envolvida nesse desenvolvimento que tem a sua pérola, que é Linhares. A Grande Vitória, claro, historicamente já tem também esse traço comum. O que o hub logístico, né, capixaba, do Espírito Santo, pode trazer de visibilidade ainda maior dentre a economia, mas também por quê? Atrair investimentos nesse contexto da reforma tributária que o secretário também lembrou no primeiro bloco, né? O hub logístico é uma grande alavanca para a gente nesse momento? Eu diria que não é só uma grande, é a principal alavanca que o Estado tem neste momento do enfrentamento dos desafios que estão pela frente. Né? A gente observa todo dia na Secretaria a quantidade de empresas interessadas em se instalar no Espírito Santo exatamente por esse roubo logístico. Né? Nós temos aí os portos, como eu falei, temos aeroportos regionais também importantes. Bem lembrado. A BR-101 agora vai para o leilão e agora com certeza ela vai ser totalmente duplicada. A 262 do governador foi ousado quando ele aportou uma parte do recurso de Mariana, né, que as pessoas às vezes não entendam isso, mas a gente precisava desenvolver o sul do estado para poder ampliar a 262, que ela é extremamente importante nessa estrutura do Espírito Santo, e sem contar que a quantidade de rodovias novas que o estado tem implementado. Né? Sim. Tem uma mesmo que é S010, que agora virou a 115, que liga a Serra até Aracruz, né, passando o contorno de Jacaraí, passando por Fundão e chegando até a área portuária de Aracruz, ela vai ser extremamente importante. Aliás, o Estado, eu queria aqui até aproveitar o momento e parabenizar ao então secretário Ricardo Ferraz, que teve a iniciativa de começar a implantação de um parque log nos municípios do entorno de Aracruz, porque a gente sabe que a área portuária, a área retroportuária, precisa ser muito maior do que uma área próxima a um aeroporto. Porque o aeroporto transporta produto com valor agregado maior. Sim, sim. Né? Bem lembrada. E a área, o porto carrega, né, uma quantidade muito grande. E aí o governo, inteligentemente, definiu 6 municípios do entorno para poder criar o parque logístico para receber toda a implantação de novas indústrias, de novas áreas, de novos centros logísticos mesmo, para armazéns, para poder ali tanto receber quanto exportar os produtos que não serão só do Espírito Santo.
né? Nós também iremos exportar produtos de outros estados através dos nossos portos, como importamos hoje, né? Para você ter uma ideia, o Espírito Santo, quase 80% de todo veículo importado do Brasil passa pelos nossos portos. É muita coisa. Né? Então, assim, a importância desse hub logístico do Espírito Santo. Né? E o governador, entendendo isso, ampliou muito investimento nessa área. Na área, nós temos hoje várias rodovias novas que serão implementadas, novas que serão recuperadas, estaduais, para poder fazer toda a integração, esse sistema rodoviário do Espírito Santo, integrando também as ferrovias, que esse desafio é um pouco maior, sim, sim. Né? Mas o governo está trabalhando isso. Você tem uma ideia, nós recebemos recentemente lá com o governador, o CEO da Vale, para manter o compromisso da ligação da ferrovia de Cariacica até o porto de Ubu, Em Anchieta, né? De Anchieta, e também a 118, que vem do Porto Açu, e vai vir até o Porto Ubu, né? E que será extremamente importante para o novo porto nosso, o Porto Central. Então, assim, é um estado que tem um olhar muito grande para essa área logística, porque essa é, na verdade, a nossa menina dos olhos, né? O ouro aqui é o nosso parque, é o nosso hub logístico. Exato. Tá? E que tudo isso atrai ainda mais outros investimentos para dinamizar áreas que a gente já tem excelência na cafeicultura, na extração das rochas ornamentais, na indústria do petróleo e gás. A gente precisaria, inclusive, de outro programa com o secretário para detalhar tudo isso e muito mais. Mas os principais pontos que fazem essa articulação acontecer, acho que nós já trouxemos aqui como entendimento para você na nossa manhã aqui da TV Sim. Secretário, nosso tempo se esgota. Agradeço muito a sua participação aqui conosco, compartilhando sua leitura, falando também da sua história. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Fábio. Que bom. E tomara que retorne para falar muito mais, então. Estou à disposição. Que bom. E obrigado a você também pela sua audiência conosco aqui no nosso Em Destaque e o convite para que volte no nosso próximo programa. Até lá e tenha um bom dia. Em Destaque. Oferecimento. Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.